Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem de hoje, seria: você é parte do milagre que você deseja viver. Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Não precisa erguer a mão, senão todo mundo vai erguer a mão. Eu preciso dizer para você: você é parte do milagre que você tanto procura. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo de número 10, diz o seguinte: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eu leio de novo: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor, nessa noite, mais uma vez, eu te entrego os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Multiplica, Senhor, a tua palavra ao coração e à mente de cada um de nós aqui. Senhor, prepara o terreno, prepara, Senhor, cada um aqui, Senhor. Libera os teus anjos ministradores para que possam tocar no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma, nas nossas emoções. Que eu possa sair daqui transformado, Pai. Tu tens liberdade sobre esse altar. É para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem já está impactado pelo que aconteceu até aqui neste culto? Que culto tremendo, né? Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Existe um pastor que eu estava preparando essa mensagem e ele escreveu da seguinte maneira: para de pedir para Deus abençoar os seus planos,
para de pedir para Deus abençoar os seus planos e comece a se unir com Deus nos planos de Deus para a sua vida. Para de pedir para que Deus abençoe os seus planos e comece a falar: Senhor, como que eu posso caminhar segundo aquilo que Tu tem para mim? Porque Deus não abençoa plano, Deus não abençoa projeto, Deus não abençoa estratégia, Ele abençoa pessoa. Então seja você um canal de bênção, seja você um canal de bênção aonde você estiver. Agora seria tão bom, né? Se eu e você orássemos pedindo um milagre do Senhor e o milagre acontecesse na hora. Você já recebeu um milagre instantâneo? Você orou e o milagre veio? Alguém já teve essa experiência? Sim ou não? Várias, irmã, várias. Você orou e assim, nos seus olhos, na sua ótica, é só por um milagre. E você orou e o milagre, pum, aconteceu. Agora você já orou, já pediu e o milagre não veio? Por que será que não veio? Pode ser que não seja a hora, talvez Deus não quis que acontecesse, mas pode ser que você não se moveu na direção do seu milagre. Essa noite você vai entender que você precisa se mover na direção do seu milagre. Pedir um milagre, quem daqui pede um milagre? Eu tenho milagres onde eu peço ao Senhor que faça na minha vida. Eu tenho, mas eu preciso me mover para que o milagre aconteça, sim ou não? Sim, se Deus quiser fazer um milagre sem com que eu me mova, Ele é soberano, Ele pode fazer. Mas Ele escolheu nos usar para sermos instrumento de milagre na nossa vida e na vida dos outros. O Senhor escolheu, e eu preciso dizer algo para você: a sua atitude vai definir, vai determinar o seu milagre. A sua atitude vai determinar o seu milagre. Você lembra do cego Bartimeu, que quando Jesus passava e ele então clamou, berrou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantos encostados com Jesus talvez precisavam de um milagre naquele ambiente? Mas o homem que recebeu foi o homem que teve coragem. A mulher no fluxo de sangue, quantos estavam encostando em Jesus, querendo, clamando por um milagre, mas ela teve ousadia de se levantar, tocar na orla de Jesus e então ser curada. A sua ousadia, a sua atitude será determinante para com que você viva o seu milagre. E a gente pode ver isso na Bíblia. Jesus transformou água em vinho, sim ou não? Claro. Mas antes ele fala o seguinte: vai lá, pega as talhas, enche de água e aí eu faço. Ele podia ter feito isso, ele podia ter falado assim: vai no poço e começa a tirar porque já tem vinho lá. Ele podia, mas ele decidiu dar um processo para um milagre. Ele alimenta uma multidão, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Mas antes ele fala: tragam para mim. A atitude de uma criança, de um menino, a ousadia de entregar, fez com que uma multidão fosse alimentada. Deus, ele fecha a boca de leões e é um milagre, mas antes ele quer que Daniel entre na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego caminharam com Jesus numa fornalha ardente. Milagre, mas eles tinham que entrar lá dentro. Ele ressuscita um morto, sim ou não? Lázaro foi ressurreto, mas ele pede para com que alguém tire a pedra. Ele quebra as correntes de Paulo e Silas na prisão, mas antes ele espera que Paulo e Silas cantem e adorem a Deus, uma entrega. Ele traz o peixe, mas ele fala para Pedro: Pedro, lance as redes novamente. Ele podia fazer os peixes pular tudo para dentro? Podia. Ele podia transformar a sua vida de uma hora para outra? É claro que sim.
mas Deus tem um processo para o seu milagre. Hoje à tarde eu estava com um tempo com Deus, e aí eu vi quando Jesus foi traído no Getsemane, e Pedro vem e aí corta a orelha do guarda chamado Malcom. E aí Jesus vem para Pedro e fala: Pedro, se eu quisesse, eu falava para Deus, para o Pai, e Ele mandava uma miríade de anjo aqui, e em um segundo tudo isso aqui. Mas não é assim que Deus faz, Pedro. Ele vai lá, pega a orelha, olha para Malcom e cola e fala: Malcom, o meu reino não é de divisão, o meu reino é de conexão e cura. Pedro, acalma o teu coração. Existem tantos testemunhos de que Deus usa as pessoas para ser milagre na vida de outras. Você já foi um milagre na vida de alguém? Sim ou não? A resposta da oração de alguém, o milagre da oração de alguém, o milagre esperado por alguém, você já foi essa? Durante o começo do ano eu preguei bastante, Michel, eu falava assim: Senhor, chegou a hora de nós pararmos de buscar o milagre e nos tornarmos uma igreja onde nós somos o milagre para este mundo. Lá fora a gente fala que o mundo está perdido, sim ou não? Nós olhamos e parece que cada vez está pior, porque o mundo está procurando Jesus e não está encontrando. E nós temos esse Jesus para falar para eles, mas muitas vezes nós calamos a nossa boca. O mundo, ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus, é um anseio do mundo, e nós não podemos nos calar. Esse é o maior milagre. Para mim, o maior milagre de todos é quando um pecador se arrepende. É o maior milagre quando um pecador aceita Jesus e se converte e muda a sua vida. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 fala: eu e você somos cooperadores de Deus. Olha que lindo. O Criador que cantamos, o Criador que se vestiu da criação, aquele que sustenta o mundo na palma da sua mão, escolheu você como cooperador dele. O que você tem feito com esse chamado? Você tem cooperado de fato para que o evangelho cresça, avance, para que milagres aconteçam? Ou você está falando: eu quero o milagre, eu quero para mim, eu quero para mim? Um milagre, ele não é só um lugar de passividade, onde você espera e tudo é resolvido. Um ambiente de milagre é um ambiente onde você precisa agir, você precisa ir. Você está entendendo? Você está comigo? Está fazendo sentido? Um ambiente de milagre é um lugar onde você muitas vezes precisa agir. No mundo, uma frase conhecida é ver para crer, mas com Deus é crer para ver. Você acredita no milagre? Ei, tem alguém que você conhece que você gostaria muito que conhecesse a Jesus? Tem alguém que você ora e fala assim: essa pessoa eu queria que conhecesse Jesus. Mas você crê de fato que essa pessoa vai se converter? Você crê de fato assim: eu tenho certeza que uma hora vai? Com Deus, primeiro é crer para depois ver. Muitas vezes a gente duvida do milagre. Muitas vezes a gente duvida que Deus continua fazendo. Muitas vezes nós duvidamos que Deus continua provendo, que Deus continua curando, que Ele continua libertando, que Ele continua protegendo, que Ele continua fazendo o mesmo Deus que abriu o mar para que Moisés pudesse passar, é o Deus que está aqui essa noite dizendo: filho, eu quero tocar na sua vida. Quando você se move na direção de um milagre, significa que você já acreditou no milagre. Quando você se move na direção de um milagre, quer dizer que você já acreditou no milagre. Já acreditou.
Quando você se levanta na direção de um milagre, significa que você já está vivendo o processo de um milagre. E eu aprendi na palavra que Deus, e por experiência própria, que milagres são conquistados. Milagres são conquistados. Deus quer que você não somente espere um milagre, mas Ele também quer que você busque, ore, suplique, interaja, contribua, seja canal de milagre para com que o Senhor possa fazer. Assim Deus fez com um homem chamado Naamã. Você conhece a história de Naamã melhor do que eu, você obviamente sabe de Bíblia melhor do que eu, não tenho dúvida disso, mas Naamã era um comandante do exército sírio, homem poderoso, mas que não conhecia muito a Deus, e uma pessoa comum, mas com uma influência e uma liderança, assim como eu e assim como você, uma pessoa normal. Eu creio que Deus trouxe você aqui essa noite para iniciar um processo de milagre na sua vida. Deus, Ele quer começar uma parceria junto com você essa noite, Deus e você, para com que então você alcance os melhores anos e o milagre na sua vida aconteça. Você crê nisso? Amém. Vamos para Naamã, versículo 1. Apesar do seu prestígio humano, ele tinha um grande problema. Naamã era... O que Naamã tinha? Lepra. Naamã era leproso. Olha lá, 2 Reis capítulo 5 versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Quem deu vitória à Síria? Olha que top. Você leu isso e você nem percebeu, mas quem deu a vitória sobre Naamã para um exército sírio foi o Senhor. O Senhor guarda você muito antes de você conhecer a Deus. Naamã nem conhecia o Senhor, mas o Senhor já estava guardando ele. Ei, deixa eu falar um negócio. Talvez você entrou aqui essa noite pensando, eu estou conhecendo Jesus, ou talvez você caminha com Jesus há muito tempo, mas o Senhor, Ele guarda a sua vida muito antes de você tomar a sua decisão. Muito antes de você chegar nesta igreja, o Senhor já tem guardado você. Olha para a sua história. Olha para sua história, olha quem você era, olha a maneira que você podia ter se perdido e você não se perdeu. Sabe quem estava segurando você? Deus. Sabe quem estava aguardando você? Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem uma história para você, Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer te usar como canal de bênção. Um milagre vai chegar, e quem guardou você lá atrás era o próprio Deus, e Ele está aqui dizendo: meu filho, chegou o dia de eu começar a te usar. Aleluia. Aleluia. Mas Naamã, ele era leproso. Esse homem, ele foi curado milagrosamente pelo Senhor quando ele ouviu uma palavra. E alguém daqui já ouviu um direcionamento de Deus? Sabe qual é a diferença, Denis? Muita gente ouve um direcionamento de Deus, muita gente sabe o que precisa ser feito, muita gente já viu, leu, ouviu Deus falar assim: vai. Mas a diferença é que não obedece. Ouvimos Deus falar: filho, é lá, e a gente fala: não deve ser Deus, e aí não obedece. Naamã, ele ouviu o que precisava fazer e ele obedeceu. Não adianta ouvir Deus falar e não obedecer. Não adianta vir um profeta e direcionar se eu não obedeço. O Senhor, Ele não vai trazer o milagre, porque o milagre, ele está diretamente relacionado à obediência. A vida cristã, ela está diretamente relacionada à obediência. É obediência, Jonas.
Eu preciso obedecer, cara. Não adianta eu ler a palavra de Deus, saber o que é certo e não obedecer o que está aqui dentro. Esses dias eu preguei: não adianta ter nome de crente e caráter do mundo. Não adianta nada. Não adianta nascer num berço cristão evangélico, a mãe ora, o pai ora e tal, e eu na segunda-feira ser completamente diferente. Domingo eu estou aqui, choro e tal, e lá fora, segunda-feira, eu sou completamente diferente. Não tem como, porque evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é entrega e o evangelho é obediência. Só que houve várias virtudes que levaram Naamã a conquistar o seu milagre. E essa noite, ali tem um cronômetro. Eu prometo que eu vou descorrer, agora que eu acabei a introdução, entrar na palavra de fato. Para que você possa ser parte do milagre que você gostaria de receber, você precisa ser humilde para ouvir. Você precisa ser humilde para ouvir. A pessoa que Deus utilizou para levar Naamã ao milagre era uma escrava. Era uma escrava que servia a casa de Naamã. Em 2 Reis capítulo 5, versículo 2, você vai ver: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Era uma escrava, era uma menina. Lá no versículo 13, você vai ler comigo: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Ele ouviu uma menina e ele ouviu os seus servos. Ele ouviu os seus soldados, os servos. Naamã foi humilde para ouvir. Seja humilde. Olha para mim. Seja humilde. Seja humilde. Deus, Ele levantou uma pessoa simples e humilde para direcionar Naamã para um milagre. Deus levantou uma pessoa muito inferior, talvez, quem sabe em status, em conhecimento do que o próprio Naamã. Era uma menina, era uma criança, era uma escrava, mas essa menina, essa escrava, vê a dor do seu Senhor e se importa com ele. A minha pergunta para você é: quem você tem ouvido? Qual é a voz que você tem escutado? Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque achamos que sabemos mais do que quem está falando. Se não for o pastor da plataforma grande lá, se não for o pastor da igrejona, a oração do outro ali não funciona. Pastor, eu quero orar. Pastor, eu preciso da tua oração. Podemos se encontrar para orar, mas ora tu, filho. Tua oração é igual a minha, não muda nada. Não, pastor, mas tu tem que ir lá. Não, eu até vou, amo você, vou, mas a minha oração não é mais poderosa que a sua, nem um pouco. Deus deseja que você faça parte do milagre que Ele vai fazer. Como? Com humildade. E ali no verso 2 ele fala então que uma menina que trabalhava na sua casa e falou do poder de Deus para ele. O verso 13 fala que os servos, na qual ele era o comandante, também falaram de Deus, falaram: cara, vai lá, fortalecendo a fé, encorajando ele, é só você fazer, vai lá e faz. Se Naamã não tivesse ouvido essas pessoas simples, talvez ele não teria recebido o milagre. Se ele tivesse insistido em dizer: mas é só uma menina, o que ela sabe? Ah, mas são meus servos, vocês precisam ficar quietos, vocês não sabem de nada. Eu quero ouvir de alguém maduro, eu quero ouvir da boca daquele cara. Eu preciso saber, não é qualquer um que vai falar na minha vida. Às vezes as pessoas da igreja dizem: eu quero essa oração, pastor, mas se não for do pastor e da pastora, nem vem. Querido, o Senhor usa as crianças, o ministério infantil.
O Senhor cura feridas nessa igreja através de um abraço. O Senhor cura através das orações. O Senhor cura através de um sorriso. O Senhor, Ele usa de várias maneiras. Você está num ambiente de cura. Só que algumas pessoas não querem aprender, mas elas acham que estão prontíssimas para ensinar. Não tem humildade para aprender, mas também não tem sabedoria e graça para ensinar. Pastor Rick Warren, aquele pastor que escreveu Uma Vida com Propósito, você já leu esse livro? Já leu esse livro, Uma Vida com Propósito? Se você não leu, leia esse livro, Uma Vida com Propósito. Ele escreve o seguinte: pessoas criticam aonde não estão envolvidas. Olha que forte. Eu não vou ouvir a oração desse, eu não vou lá naquela igreja, não, porque lá faz isso, lá faz aquilo, lá... Ei, a crítica só vem de quem não está envolvido. A pessoa que está envolvida, que está lá no chão, gastando o joelho, está lá comendo poeira, ele não tem tempo para olhar para a crítica. Isso é igreja. Naamã, ele podia ter olhado e ter tomado aquilo como uma crítica, mas ele foi humilde. A experiência então de Naamã deve nos levar a entender que Deus usa todo tipo de pessoa para nos abençoar. E aí nós temos que ter humildade para receber aqueles que o Senhor coloca para falar conosco. Você precisa dar ouvidos à voz do Senhor, mesmo se ela vier de uma pessoa mais simples do que você. Talvez você sentou aqui e quando viu o pastor, franziu o nariz e falou: quê? Esse pastor mais novo que eu? Eu não. O que ele sabe? Querido, eu não sei nada, eu só obedeço. Quem é ele para falar comigo? Querido, eu não quero saber quem eu sou, eu quero saber quem ele é. Não é para você olhar para mim, é para olhar para ele. Olha para ele, olha para ele, olha para ele. Esquece quem toca, esquece quem está pregando, olha para Jesus, olha para Jesus. Igreja, olha para Jesus. Chegou a hora de nós esquecermos de olhar para a estrutura, esquecermos de olhar para louvor. É para Jesus que nós precisamos olhar, e deste púlpito sai palavra rema para o seu coração. Por isso, não tenha orgulho. Quebre o seu orgulho, quebre a sua vaidade. Mateus 18:4 fala o seguinte: portanto, quem se faz humilde como estas crianças, ou como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Para você vencer e alcançar o seu milagre, você precisa de fato ser humilde, mas você também precisa superar a dúvida e superar a sua acomodação. 2 Reis capítulo 5 versículo 3 e 4. Um dia ela disse à sua senhora. Quem disse? A menina. Um dia aquela menina então vai à sua senhora e fala: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã então foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. A única pessoa que pode impedir você de crer e de viver o milagre é você mesmo. A única pessoa que pode tirar você do centro da vontade de Deus é você mesmo. Se você não controlar a sua mente, não vencer os desafios da sua mente, você se perde. Eu preciso vencer aqui dentro. A fé, ela é racional, ela não é emocional. Não tenha uma conversão emocional, por favor. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma conversão emocional, quando eu tenho uma fé emocional, quando a emoção acaba, a fé vai embora. Precisa ser racional, eu preciso vencer aqui. Como o salmista falou, ele falou assim: alma minha, louva ao Senhor. Ele está falando para as suas emoções: eu preciso adorar ao Senhor.
Talvez eu não quero, mas eu preciso adorar ao Senhor. Tem alguém aqui, eu sei que talvez essa semana não conseguiu abrir a Bíblia, até tinha vontade, mas não conseguiu. Talvez queria orar ao Senhor, ter um tempo de qualidade, falou eu preciso, mas na hora que chegou ali, não conseguiu, porque foi tomado pelas suas emoções. Eu e você precisamos controlar a nossa alma e dizer: alma minha, louve ao Senhor, porque a minha carne não quer, mas eu mando na minha alma, vai e adore ao Senhor. Rasgue o seu coração. Naamã talvez já teria buscado a solução para a sua lepra na melhor medicina da sua época. Talvez tinha buscado cura nos falsos deuses que ele acreditava, talvez na religião que ele tinha, mas ele não teve resultado. Quem sabe Naamã estava cansado de esconder a sua doença. Quem sabe Naamã já estava exausto de esconder a sua condição atrás da sua farda, ou talvez atrás das muitas medalhas que Naamã tinha. Quem sabe você está cansado de carregar o peso de uma doença que tem afetado você durante muito tempo. Talvez você está cansado de carregar o peso de nunca ter sido curado nas suas emoções. Talvez você está cansado com o peso de não ser curado em algo físico no seu corpo, ou cansado porque na sua vida, aos seus olhos, nada dá certo. Você está cansado de lutar, de tentar, cansado porque talvez a sua família está sempre numa confusão. Talvez a sua vida financeira está um desastre. Eu estou cansado. Só um milagre, pastor, só um milagre. Você está no ambiente certo. Chegou a hora certa. Era o que ele precisava. Eu não vou conseguir só um milagre. Agora vai. Pronto. Agora você entendeu que você não tem que fazer nada, é só caminhar, porque no caminho eu faço. Sabe como você pode fazer parte do seu milagre? Descansando no Senhor. Muitos querem um milagre, mas não descansam no Senhor. Descansar não é não fazer nada, é diferente. Descansar é saber que eu preciso fazer o que é meu, e Ele vai fazer o que Ele pode fazer. Isso é descansar. É ter a clareza, a certeza de que assim como o sol brilha na manhã, o Senhor entrará com a provisão necessária na sua vida. Você crê nisso? Aleluia, gente. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui hoje cansado de esconder a morte que você carrega espiritual dentro de você. E aí você fica gerenciando as suas dores, você fica buscando soluções em todos os lugares, vestindo talvez roupas de santidade, de destaque, que escondem uma ferida no seu coração que tem apodrecido você por dentro, igual Naamã. Quando Naamã saía com a sua vestimenta de general de guerra, todos os respeitavam. Mas quando ele entrava em casa e tirava toda a sua armadura, uma menina via a sua ferida. Sabe quem vê as suas feridas? Quem mora junto com você. É na sua casa que o seu caráter é revelado. É dentro de casa que as pessoas veem de fato quem você é. Durante muito tempo, rapidamente eu vou contar, eu tive depressão profunda. Eu ministrava numa das igrejas louvor, cantava numa das maiores igrejas em Joinville na época. E aí eu ministrava e vinha para casa chorando, e passava a semana inteira chorando. Em cima do púlpito eu cantava, Jonas vai lembrar. Ministrava a vida das pessoas, era lindo.
mas na minha casa quem via eu chorar era ela. E pela oração dela eu estou aqui hoje. Pelo pedido, pelo cuidado de uma menina, Naamã foi curado. Talvez dentro da sua casa esteja o instrumento da sua cura, do seu milagre dentro da sua casa. Talvez essa noite você está pegando na mão da pessoa que vai te direcionar para o seu milagre. Sabe quem é? O seu marido e a sua esposa. Mas talvez você não é humilde o suficiente para ouvi-la. Quebra o seu orgulho. Ouça quem está do seu lado. Família é um projeto de Deus, gente. Quando Naamã então ouviu aquela menina a falar do poder de Deus de Israel, ele teve uma atitude. Ele venceu o desânimo, ele saiu da sua zona de conforto e ele foi e caminhou para o milagre dele. Hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar. Ele está dizendo para você: se você quiser conquistar um grande milagre na sua vida, vença o desânimo e venha buscar em Deus o seu verdadeiro milagre. Você precisa vencer o seu desânimo. Você precisa dar uma segunda chance para a igreja. Você precisa acreditar na igreja. Pastor, a igreja me feriu. Não, a igreja não feriu você. Pessoas feriram você, a igreja não. Ainda existem igrejas verdadeiras que vão constranger você em amor. Ainda existem pastores que dobram o seu joelho, que se consagram e buscam e clamam por santidade. Ainda existe. Dá mais uma chance para a igreja. Sai da tua zona de conforto, sai do teu comodismo, vença o seu orgulho e fala: Senhor, toca na minha vida, faz de novo, acende a chama do primeiro amor. Eu quero queimar de novo. Você está desanimado? Pisa nesse desânimo, vença esse desânimo, esmague, esfregue o desânimo e fala: Jesus, no Senhor eu sou forte. Enquanto sou fraco, então eu sou forte nele. Você precisa estar disposto a buscar Deus, porque hoje há um milagre a ser conquistado na sua vida. O Senhor vai começar e colocar você na rota do milagre. Aleluia. Então, rapidamente, Naamã tem uma atitude doadora. Ele vê que então Naamã e toda a sua comitiva, versículo 15, voltam à casa do homem de Deus depois que ele é curado. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que há um Deus em Israel, ou melhor, há um Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Nós não podemos reter, entregar restos ao Senhor e esperar o melhor dessa terra. Não é uma troca, por favor. Deus não quer o dinheiro do seu bolso. Ele não quer tirar dinheiro do seu bolso. Ele quer tirar o dinheiro do seu coração. Eu quero a bênção, mas eu não quero me comprometer com o Deus da bênção. Nós vivemos uma geração que não é comprometida com absolutamente nada. Uma geração que não é comprometida com absolutamente nada. Quem daqui tem mais de 25 anos de carteira assinada? Gente, ninguém trabalhou 20 anos na vida? Trabalhou 20 anos. Jesus amado. Ei, quando vocês começaram a trabalhar, o primeiro emprego como é que foi? Tu vai, chegou em casa e falou assim: pai, tá difícil. Querido, no outro dia você vai de novo. Ah, mas eu não gostei. No outro dia você vai de novo. Ah, mas eu vou sair. Ah, sai pra tu ver. Pai não deixava. Hoje em dia, ele vai trabalhar num dia, não gostou, já no outro nem vai. Não existe compromisso. Não existe compromisso. Os casamentos hoje nem são mais aliançados. É um contrato. Se não deu certo, vai um para cada lado. Acabou o compromisso nessa geração.
se eu não me comprometo com o meu trabalho, se eu não me comprometo com a minha esposa, com o meu esposo, tu acha que essa geração vai se comprometer com Deus? Não. Eu quero o meu milagre. Quando eu recebi, tchau. Deus quer te dar o seu milagre, mas você está num lugar para pertencer. Igreja é pertencimento. Você pode dar o seu dinheiro e não dar o seu coração para Deus, mas é impossível você dar o seu coração e não o seu dinheiro. Quando eu dou o meu coração, eu dou tudo. Adoração não é o que eu canto num culto. Adoração não é quando uma música foi cantada de uma maneira afinada. Adoração não são palavras bonitas em uma oração. Adoração é um estilo de vida, e um estilo de vida doador. Eu me entrego, eu me dou para Deus, eu me dou para as pessoas, eu entrego o meu coração. É uma experiência de adoração. Igreja, meu irmão, não é para você consumir, é para você se doar. Igreja não é para você consumir, vem a mim, eu estou aqui para servir. É uma experiência de família para você viver. Uma igreja é um lugar onde você vive junto, um propósito, um lugar onde você escreve um legado. Não consuma a igreja, seja a igreja, viva a igreja, comprometa-se com o evangelho. Por fim, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o milagre que você procura. Muito maior do que o milagre que você procura. Só que para isso, você precisa obedecer. Obedecer pela metade é desobediência. Obedecer 95% é desobediência. Nós estamos em uma série no GPS que chama Kryptonita, e nessa semana falamos sobre ser um discípulo radical. A radicalidade faz com que eu seja intenso, eu entregue tudo. Entregar só um pedacinho é a mesma coisa que não entregar. Você pode estar enganando a você mesmo. Você pode estar dizendo: não, eu até entrego a minha vida para Deus, mas aqui Deus não toca. Naamã foi curado depois de uma obediência completa. Foi na primeira vez que ele mergulhou? Não. A Bíblia não dá detalhes, mas eu creio de fato que ele não foi sendo curado no processo. Ele foi uma vez e levantou e olhou, nada. Foi de novo, nada. Foi de novo e nada. E aí ele tentou de novo e nada. E ele tentou de novo e nada. E na 7ª vez, quando ele mergulhou e ele levantou, a sua pele estava como de um bebê. O milagre aconteceu depois de uma obediência completa e radical. Nunca vai ser fácil acreditar no impossível de Deus, porque isso vai contra a nossa natureza carnal. Nunca vai ser fácil. Naamã precisava de um milagre de Deus e ele decidiu fazer a parceria com a pessoa certa. A minha pergunta é: em quem você tem buscado o milagre para a sua vida? O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o milagre que você procura, o milagre que você busca. Se você está enfermo, que você seja curado em nome de Jesus. Se alguém na sua família está doente, que ela seja curada em nome de Jesus, aleluia. Se você precisa de um milagre financeiro, que você receba a provisão de Jeová Jiré nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.